Aplicar advertências necessárias e bonificar boas atitudes são responsabilidades de um grande líder e gestor, mas não é fácil controlar tudo isso sem a ferramenta correta. É por isso que hoje vamos construir do zero um processo de feedback de colaboradores. Olá, Devonautas, vocês estão bom? Eu sou Douglas, especialista em Pipefy para escritórios de advocacia, e até o fim dessa aula você terá um pipe como esse, para registrar atitudes positivas e negativas da sua equipe com base em uma metodologia testada para que você tome as devidas providências. Então já compartilhe essa aula com um colega de profissão que enfrenta essa mesma dificuldade de gestão de equipe que você. Na aula passada eu ensinei a fazer uma outra ferramenta muito importante para a gestão da sua equipe, que é o pipe de avaliação de colaboradores, onde inclusive criamos uma database que será utilizada nessa aula também. Portanto, recomendo assistir a missão número 9 também. Mas agora vamos para o Pipefy. Então vamos começar a aula entrando aqui em pipefy.com. Se for sua primeira vez, é só criar sua conta fácil. Eu vou entrar aqui com o Google, que é mais fácil ainda. Após efetuar o seu login, você já vai entrar automaticamente na sua organização principal. Se for sua primeira vez, você vai ter que criar uma organização colocando o nome do seu escritório, da sua empresa, ou o seu nome próprio nessa organização. E o Pipefy gratuitamente te permite criar quantas organizações você quiser, então aproveite. Eu vou entrar aqui no laboratório número 2. E aqui pode ver que já temos o modelo que criamos na missão número 8, na missão número 9, e duas databases, a de clientes, que foi para a missão número 8, e essa de advogados e colaboradores, que a gente utilizou na missão número 9, e vamos utilizar novamente no pipe de feedback marca, feedback de colaboradores. Vamos criar então o nosso pipe do zero juntos. Vou clicar aqui, isso daqui é a galeria de templates do Pipefy, mas vamos começar do zero, vou te ensinar. Colocar o nome de feedback de colaboradores, e clicamos em criar pipe. Com o nosso pipe criado, a primeira coisa que vamos fazer dessa vez é configurar as etiquetas, porque é uma fase bem simples. Nesse pipe vamos ter apenas duas etiquetas. Uma vai se chamar positivo e vamos colocar na cor verde, a outra vai se chamar negativo e vamos colocar na cor vermelha, que também é a cor do botão de inscrição que você precisa clicar e ativar as notificações para não perder a próxima aula. Vamos juntos fazer esse canal crescer para continuar tendo esse conteúdo único e gratuito sobre Pipefy que ninguém mais faz. E muito obrigado pelo carinho de sempre. Com as nossas etiquetas criadas, agora sim vamos definir as fases desse processo, que também é bem simples, vão ser apenas 3 fases igual na aula anterior. A primeira vai se chamar feedback, a segunda vai se chamar reunião e a terceira vai continuar se chamando concluído. Com as fases definidas, vamos agora configurar os alertas de atraso e expirado, lembrando que os alertas de atraso são para as fases e o alerta de expirado é para o pipe inteiro, né? O tempo desde o início da criação do card até a conclusão dele, quanto tempo que vai levar. Para o alerta de atrasado, vamos criar apenas esse alerta na fase feedback, porque há uma certa importância e urgência no momento que seja feito o feedback, você já tem que marcar a reunião que seria a próxima fase, a reunião para conversar com o seu colaborador. Então isso não pode demorar, não pode ficar passando do time ali de ter essa reunião. Então a gente vai configurar aqui um alerta de 2 dias na fase feedback. Na fase de reunião não precisa adicionar um alerta de atrasado, porque nela já vamos ter um campo de data de vencimento que vamos adicionar daqui a pouquinho. E a fase concluído também não precisa, porque é uma fase terminativa. Já o alerta de expirado, vamos entrar aqui nas configurações do pipe e vamos configurar isso aqui. Eu vou colocar 7 dias, é o prazo máximo para poder receber o feedback, marcar a reunião e fazer a reunião e concluir o processo. Porque é um pipe que vai acontecer raras vezes que você vai utilizar, não vai ser com tanta frequência. Tanto os positivos quanto os feedbacks negativos, assim. Mas quando ocorrer, esperado é que não demore mais do que uma semana para resolver a situação. A gente pode aproveitar nessa tela aqui de configurações e colocar aqui o texto de botão, eu vou colocar novo feedback, e aqui em permissões eu vou deixar ele como um pipe privado, assim como o pipe anterior, porque esse processo só deve ser utilizado por aqueles gestores, os sócios, os cabeças ali da sua organização, não é qualquer membro. Ele ficando configurado aqui como privado, os outros colaboradores do seu pipe não irão conseguir entrar nele e ficar fuçando feedbacks que um colega tenha recebido tanto positivo quanto negativo. Então é importante a gente deixar dessa forma aqui. Configurada essa permissão, já podemos adicionar as pessoas. Quem são esses gestores que vão ter acesso ao seu pipe? A gente clica aqui em pessoas. Como sempre, eu vou convidar o meu outro usuário que já está na minha organização para também fazer parte desse pipe. E você vai convidar aqueles que vão te ajudar nessa missão de dar os feedbacks positivos e negativos. Já eu vou te convidar para entrar no meu canal do Telegram para receber mais conteúdo sobre Pipefy e novidades exclusivas. É só escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Te espero lá. Antes de começarmos o formulário inicial, você precisa ter uma database de colaboradores, porque vamos conectar essa database ao formulário inicial para selecionar qual é o colaborador, o responsável que está avaliando, dando o feedback, e o colaborador que está recebendo o feedback. Caso você não tenha essa database, que eu ensinei na aula passada, na missão número 9, e você não quiser criar ou quiser uma forma mais fácil de utilizar esse pipe, basta substituir o campo de database por um campo de texto curto. Dito isso, vamos começar o nosso formulário inicial, clicando aqui em criar novo card e em editar formulário para a gente vir para essa tela de edição
que é melhor. E como eu falei, você vai precisar ter uma database para poder utilizar o campo de conexão de database, onde vamos perguntar quem vai receber o feedback. E esse será o título do nosso card. Eu vou selecionar aqui a database de advogados e colaboradores, pesquisar cards como função do campo, único item, campo obrigatório e salvar. Esse vai ser o título do nosso card e agora a gente pode adicionar perguntas ou embaixo ou em cima, tanto faz. Vou puxar então outra conexão de database, novamente de advogados e colaboradores, só que dessa vez eu vou perguntar quem é o responsável pelo feedback. Novamente função de campo, único item, campo obrigatório e salvar. Eu vou arrastar esse campo para ele ficar primeiro saber quem que tá dando feedback e depois quem que vai receber. Só que eu vou adicionar mais um campo acima dos dois, vai ser um campo de conteúdo dinâmico. Vou salvar esse pequeno texto aqui, você pode pausar aí para anotar. Agora vamos adicionar 5 campos de texto longo, cada um para um item do feedback marca, um para o momento, um para ação, reação, consequência e alternativa. Vamos lá, texto longo, vou colocar aqui momento. Você pode inclusive colocar aqui uma descrição do que significa esse momento. Basicamente, você vai citar exatamente o dia, o momento, a hora em que o seu colaborador executou essa ação que levou ao feedback. O outro elemento do feedback marca é o campo de texto longo para a ação. Vamos colocar também como obrigatório e na descrição você pode dizer que aqui é onde você vai explicar a atitude do seu colaborador, o que ele fez que merece esse feedback positivo ou negativo. O terceiro elemento importante do feedback marca é a reação das pessoas diretamente envolvidas com esse colaborador que está recebendo feedback no momento em que ele tomou essa atitude boa ou ruim. Então a gente precisa verificar qual foi a reação dessas pessoas envolvidas. O quarto elemento que vamos adicionar aqui é a consequência e o quinto elemento do feedback marca é a alternativa. Você vai verificar com esse colaborador quais as alternativas, o que pode ser feito para que aquela ação ruim, aquela conduta ruim, negativa não volte a acontecer. A alternativa para que a conduta positiva dele também ocorra mais vezes e isso se torne um hábito e não uma exceção que merece um feedback toda vez. Com 5 elementos do feedback já no formulário, agora a gente vai verificar se foi positivo ou negativo. Você pode utilizar um campo de seleção única, de única opção, mas eu prefiro utilizar o campo de etiqueta, que foram as etiquetas que a gente criou, porque dessa forma a gente vai ter uma visualização muito mais rica e colorida dos cards para conseguir diferenciar mais fácil quais foram os feedbacks positivos e quais foram os feedbacks negativos. Quando a gente tiver ali um montante de feedbacks ao longo dos anos aí de gestão, vai ficar mais fácil de separar e de filtrar eles depois. Vamos colocar esse campo como obrigatório também e podemos salvar. E agora os dois últimos campos que vamos utilizar e adicionar no nosso formulário é um que vai aparecer somente quando o feedback for negativo, as medidas que a sua empresa, o seu escritório vai tomar em relação a essa atitude, e o outro vai ser só para quando for feedback positivo. Vamos pegar um campo de seleção única, porque vai ser apenas uma dessas opções que pode ser marcada. Vou colocar qual que é a sanção pela conduta, né? O que vai ser aplicado de acordo com essa conduta negativa. De opções, a gente vai colocar aqui um aviso, uma advertência ou uma suspensão de 1, 2, 3 dias. Você pode colocar qualquer outras sanções cabíveis administrativas que o seu escritório ou sua empresa venha a utilizar como coerção de condutas ruins. Obrigatório, porque vamos criar condicional nessa pergunta, assim como vamos criar também uma condicional na pergunta positiva, na reação positiva. Então vamos adicionar aqui um campo de texto longo e vamos perguntar se haverá alguma premiação ou bonificação pela conduta. E nesse caso você pode colocar como obrigatório ou não, porque se não for ter nenhum tipo de premiação é só mesmo um feedback, então você pode deixar em branco e vamos salvar para finalizar o nosso formulário inicial. Então agora é a hora que a gente vai configurar as condicionais que eu mencionei. A gente clica aqui em condicionais em campo, vão ser apenas duas, uma para feedback negativo e outra para feedback positivo. A gente adiciona essa condicional aqui, vamos selecionar, né, o cenário, que é aquela pergunta-chave que a gente colocou que é o campo de etiqueta. Quando a etiqueta lá for positiva, vai exibir o campo de texto longo perguntando quais as premiações, bonificações para a atitude positiva. A gente clica em auto completar com sugestões e podemos já salvar essa condicional, colocando primeiro um título, vou colocar aqui positivo, e podemos agora sim adicionar. Não tem como duplicar a condicional, então a gente tem que começar do zero. Novamente vou lá no gatilho, esse feedback é igual a negativo, ele vai exibir aquele campo de sanção pela conduta, que aí é advertência, aviso, suspensão. Vamos adicionar aqui autocompletar com sugestão, nome negativo, e podemos adicionar a condicional, prontinho, só isso. Quando a gente for fazer o teste, eu mostro a condicional funcionando, tá bom? Formulário inicial pronto, condicionais configuradas, você já pode começar a registrar os seus primeiros feedbacks. E o primeiro feedback que você vai dar é sobre o que está achando dessa aula, deixando aquela curtida que você esqueceu e um comentário aqui no vídeo. Eu vou ler e responder cada feedback de vocês. Vamos agora adicionar alguns campos nas fases para ficar mais fácil a nossa operação. São bem poucos, tá bom? Na primeira fase, que é a de feedback, a gente clica aqui em editar fase e vamos adicionar apenas 2 campos. O primeiro vai ser um campo de responsável.
e ele vai ser o responsável da reunião para fazer chamar o colaborador para dar o feedback ali pessoalmente, campo obrigatório e pode salvar. E o segundo campo que vamos adicionar é o campo de data de vencimento para a data da reunião, tomando muito cuidado para não passar do prazo do alerta lá de expirado que a gente colocou de 7 dias, né? Vamos colocar aqui como campo obrigatório e podemos salvar. Já na fase de reunião, vamos adicionar apenas um campo, que é um campo de texto longo, que serve para anotar o que quiser. Então vamos colocar aqui o relatório da reunião, para evitar que coisas ruins não ocorram novamente e garantir que coisas boas se repitam mais vezes dentro da sua gestão. Agora podemos configurar o e-mail que vamos enviar com as respostas desse formulário, o feedback mesmo, com todos os campos ali preenchidos, que vamos enviar por e-mail para o seu colaborador, para notificar ele formalmente sobre esse feedback que ele está recebendo. Então ele vai receber o e-mail e ele vai ter a reunião também para ouvir ao vivo o feedback que você tem para passar para ele para resolver essa questão que pode ser muito delicada. A gente clica em e-mails aqui, template de e-mail e vamos criar um novo template. O nome do template vai ser feedback enviado para colaborador. Você pode colocar aqui o seu nome como remetente e aqui no campo de e-mail do remetente e e-mail do destinatário, vamos buscar esse e-mail lá na database do colaborador que está dando feedback e na database do colaborador que está recebendo o feedback que a gente colocou no formulário inicial. A gente clica aqui em campo dinâmico, vamos procurar aquele campo, ó, os dois estão aqui com essa setinha aqui, responsável pelo feedback é quem vai ser o e-mail remetente, a gente seleciona aqui e-mail profissional, e no destinatário, vamos selecionar quem vai receber o feedback e e-mail profissional dele também, ok? O remetente é quem está dando feedback, destinatário é quem está recebendo o feedback. No assunto eu vou colocar, você recebeu um feedback, e agora nesse espação em branco aqui é onde a gente vai escrever realmente o texto do e-mail e adicionar os campos dinâmicos que vão complementar o nosso e-mail. Eu vou colar um textinho aqui que a gente já tem pronto. Você pode até colocar uma logo do seu escritório aqui. A gente colocou um olá e puxou o nome lá no campo dinâmico. A gente clica aqui em campo dinâmico e vem em quem vai receber o feedback. A gente pode puxar o nome dele por aqui. O gestor. E aqui a gente puxa novamente o nome completo de quem está dando o feedback. E aqui nós vamos puxar aqueles 5 elementos da metodologia. A gente coloca aqui a pergunta, qual foi a ação que merece feedback, quando ocorreu, qual foi a reação, a consequência alternativa. E embaixo a gente puxa o campo dinâmico das respostas. Momento, ação, reação, consequência e alternativa. São esses 5 campos que a gente vai adicionar aqui. No final, esse feedback foi considerado positivo ou negativo. Vai depender da etiqueta que está lá no nosso formulário inicial. Então a gente puxa aqui no campo dinâmico, aquele campo de este feedback foi positivo ou negativo, e vai aparecer aqui a etiqueta. Assim, receba essa comunicação da seguinte valoração formal. Isso aqui vai vir a consequência, a sanção, caso seja negativo, ou a premiação, caso seja positivo. Colocando dessa forma, só vai ter uma das duas. A gente pode colocar os dois campos aqui, só vai ter um dos dois preenchidos, né? Porque a condicional vai ocultar o outro campo se a situação for oposta. E aí, no e-mail só vai aparecer um dos dois preenchidos. Esperamos estar sempre evoluindo juntos e em busca dos nossos objetivos em comum. Vamos juntos. Tá pronto, é esse o nosso e-mail, tá bom? Você pode configurar o seu com texto da forma que desejar. Eu só sugiro que aproveite bem os campos dinâmicos das respostas que você tem no seu formulário, acrescente todas as informações aqui nele para ficar o mais formal e o mais completo possível para o seu colaborador. A gente, para finalizar, um detalhe muito importante é vir em configurações de idioma e conferir se está correto aqui. A gente tem que colocar português e aqui eu vou colocar o meu fuso horário de São Paulo e posso salvar. No texto você pode inclusive colocar aqui ao final qual que é a data da reunião, quando que vai ser realizada, qual que é o link da reunião, se vai ser presencial ou não, orientações para tratar sobre esse feedback, se você quiser enviar o e-mail antes da reunião. Caso você queira que o e-mail seja enviado após a reunião, ou seja feita a reunião primeiro para conversar para depois realmente enviar o feedback por e-mail, então você não vai precisar colocar essas informações aqui no texto. Eu prefiro enviar o e-mail depois da reunião. Podemos salvar e agora nós precisamos de uma automação para enviar esse e-mail no momento correto. E o primeiro e-mail que eu gostaria de receber é o convite para fazer parte do seu Pipefy. Eu quero conhecer o seu escritório e te ajudar a mapear e otimizar todos os setores, além de treinar a sua equipe. Basta registrar o seu interesse nesse QR Code ou no link da descrição, que eu vou entrar em contato para marcar nossa reunião de viabilidade sem custo. As vagas são limitadíssimas, então não perca tempo. Podemos agora automatizar o envio do e-mail. Vamos clicar aqui em automatizar, criar uma nova automação. Quando um card entrar em uma fase, no pipe de feedback de colaboradores, vamos selecionar qual fase, vai ser a fase de concluído, ou seja, depois da reunião. Caso você queira que o e-mail seja enviado antes da reunião ocorrer, então você vai ter que selecionar a fase reunião. Quando entrar nessa fase, ou seja, antes da reunião realmente acontecer, você já vai enviar o e-mail. Como eu quero que seja enviado depois da reunião, eu vou selecionar a fase concluído. E a consequência óbvia é enviar um template de e-mail. A gente seleciona o template que acabou de criar, vai aparecer aqui uma prévia dele, tá bom? Com logo, com as informações tudo certinho, e eu vou criar essa automação
com o nome de feedback para o colaborador. Podemos salvar e por enquanto é só isso. Se você inclusive tiver alguma sugestão de alguma coisa que podemos melhorar nesse pipe e automatizar, fique à vontade de deixar nos comentários aqui do vídeo. Antes de realizarmos os testes, eu tenho uma surpresa para você que ficou aqui até o final. Quem é membro do nosso site, além de ter acesso antecipado à próxima aula, agora pode acompanhar todo o cronograma de temas, incluindo a segunda e a terceira temporada que eu estou planejando com diversas novidades para o canal, fora os outros benefícios gratuitos e exclusivos para membros. Acesse o site pela descrição ou pelo QR Code e faça o seu login ou torne-se membro agora mesmo para descobrir o que eu estou planejando para vocês nos próximos meses e anos. E seja muito bem-vindo. Vamos testar agora as condicionais e a automação que fizemos. Eu vou selecionar aqui novo feedback, vamos preencher o nosso formulário aqui pela primeira vez, eu vou selecionar o nosso cadastro, por enquanto eu só criei um cadastro de teste com o meu nome, quem vai receber o feedback sou eu mesmo também, a gente escreve aqui no momento, quando que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, qual que foi a ação, qual que foi a reação das pessoas envolvidas, quais as consequências, o que a empresa, o escritório vai fazer em relação a essa conduta do seu colaborador e quais as alternativas que você, junto com o colaborador, encontraram para resolver o problema ou para garantir que ele vá se repetir se ele for uma conduta positiva, para de certa forma até incorporar isso no seu processo operacional padrão do seu escritório. Por fim, aparece somente aquele campo-chave que vai despertar a condicional. Vamos fazer os testes aqui, adicionando a etiqueta. Se for um feedback positivo, vai aparecer esse campo de texto para a gente adicionar mais informações sobre a premiação, bonificação, de que forma que a gente vai reforçar positivamente a conduta desse colaborador. Se a gente remover aqui, a condicional faz sumir o campo e selecionando a etiqueta negativo, de feedback negativo, a gente já vai ter que selecionar qual a sanção que vai ser dada para esse colaborador. Se vai ser só um aviso, uma advertência, suspensão ou qualquer outra que você adicione aqui na lista. Eu vou manter esse daqui como feedback negativo, vou clicar para novo feedback, vamos criar aqui o card, você pode ver que vai estar com o nome e feedback negativo. Se você quiser que apareça mais informações nesse card, a gente vem aqui em configurações do pipe e adiciona em subtítulos. A gente pode colocar aqui, por exemplo, quem que é o responsável pelo feedback. Acho que é uma informação legal. A gente pode dar um F5 aqui para atualizar e já aparece aqui quem que deu o feedback, o título do card é quem recebeu o feedback e a etiqueta é se é positivo ou negativo. Vou criar um outro aqui positivo, card preenchido, feedback positivo criado e agora vamos movimentar o card, né? Primeiro a gente adiciona quem que é o responsável pela reunião e qual a data da reunião. Vou colocar aqui numa segunda-feira e vou mover para reunião. Vocês podem ver que já apareceu aqui a data de vencimento no card. Eu vou selecionar aqui o responsável pela reunião novamente e a data da reunião e podemos mover para a reunião aqui também. Ocorreu a reunião, a gente vem, faz um relatório e podemos mover para concluído. A mesma coisa com o positivo. Vou escrever aqui o relatório da reunião, mover para concluído. E vocês podem ver que ambos os cards já receberam e-mails. Tem um íconezinho de e-mail aqui. A gente consegue conferir os e-mails aqui no nosso painel de gestão de e-mails. Todos os dois aqui enviados. Podemos aqui, primeiramente, verificar o nosso feedback negativo, né? Aí fala lá Douglas, o gestor Douglas deu o seguinte feedback, aqui vai vir as informações de cada um dos 5 elementos que a gente anotou da metodologia. Esse feedback foi considerado negativo pelo nosso time, assim recebeu esse comunicado da seguinte valoração formal, aviso de irregularidade, que foi a consequência. Esperamos estar sempre evoluindo, tamo junto. Já no positivo, olá Douglas, o gestor Douglas deu o seguinte feedback, esse feedback foi considerado positivo, assim receba esse comunicado da seguinte valoração formal, açaí de 1 litro. Parabéns, Douglas, você ganhou um açaí de 1 litro pela sua conduta. Muito obrigado, tá tudo funcionando conforme previsto e é isso. Mais uma missão cumprida, espero ter te ajudado a gerenciar melhor a sua equipe. Os links úteis e a playlist com todas as aulas estão sempre na descrição. Muito obrigado pela companhia. Na próxima missão vamos criar um pipe de planejamento estratégico para o seu escritório arrasar nesse ano. E eu já estou ansioso por isso. Partiu!